Oi, gente! Finalmente chegou o dia, né, de conversar com vocês sobre A Morte do Demônio, A Ascensão, ou Evil Dead Rise, né, que é o título em inglês, do novo filme da franquia A Morte do Demônio, né? Já é o quinto filme da franquia e, recentemente, aqui no canal, né, eu estive fazendo vários vídeos relembrando todos os filmes anteriores, né? Então eu falei de Uma Noite Alucinante, Uma Noite Alucinante 2, Uma Noite Alucinante 3, né, o remake de 2013, né, A Morte do Demônio. E foi toda uma trajetória muito legal, né, relembrar todos esses filmes, inclusive porque eu tive a oportunidade, né, de ver dois deles nos cinemas, né, que eu já mostrei aqui pra vocês em vídeo. Então, eu tava, assim, muito feliz, muito no clima, né, dessa franquia, e já tava, assim, com muita felicidade, né, de que finalmente havia chegado o momento de assistir esse novo filme. Eu tentei procurar, gente, a sessão mais cedo que tinha, né, e no dia que fosse mais rápido pra assistir, porque eu queria conseguir ver com antecedência pra lançar logo esse vídeo, mas aqui no Canadá, a única sessão que tinha mais cedo, né, a mais rápida pra chegar, era, né, de 7 horas da noite da quinta-feira. Né? Então, assim, eu imagino que no Brasil muitos de vocês já devam ter visto o filme, né? Porque o filme ele lança na quinta-feira, então já tem pré-estreia quarta-feira. Aqui o filme só lança na sexta, né? Então a única pré-estreia que eu consegui ver foi essa da quinta-feira. Mas ainda assim, né? Fui lá assistir, gente, quase me atrasei, né? Tô até mostrando pra vocês um pouco do meu caminho até chegar lá, né? Porque o ônibus estava demorando, né? Eu ainda tinha que pegar metrô, mas consegui chegar lá a tempo, né, gente? Eu fui naquele cinema do Scotiabank, que é o que eu mais gosto, né? É o maior aqui, né, de Toronto, né? O que eu acho mais bonito também, que eu já mostrei esse cinema pra vocês em outros vídeos, né? E foi super legal. Dessa vez eu não vi o filme em IMAX, nem nenhuma sala, assim, muito especial, específica, né? Porque esse filme, ele não foi gravado em nenhuma tela, assim, diferente, não é 3D, nem IMAX, nem nada, né? Então foi numa sala que é comum, mas que ainda assim é uma sala, né, que tem muita qualidade. Eu acho que esse cinema aqui é muito bom, gente. Ele é bem arrumadinho, bem bonito. E mesmo as salas aqui, né, que são as mais simples e mais comuns, eu ainda acho que elas são muito confortáveis, né? Então eu adoro assistir, a tela também é muito grande. E falando sobre a sala, né, gente, eu devo dizer pra vocês que nessa sessão tinha muitos fãs de A Morte do Demônio, sabe? Todo mundo ali parecia ser fã da franquia Evil Dead, né, já que era uma pré-estreia. E eu adorei demais isso, né, porque vocês sabem que eu adoro assistir um filme com um público, né, que é bem engajado, que realmente tá interessado naquilo que a gente tá vendo, né, pessoal que é fã. Então achei que isso foi muito divertido, né, acabou melhorando ainda mais a minha experiência. Né, como vocês podem ver aqui, já tô chegando, né, na sala. Depois de terminar o filme, né, eu volto aqui para conversar com vocês o que foi que eu achei e como foi minha experiência. Finalmente voltei do cinema, né, gente? Depois de ter assistido o novo filme da franquia Evil Dead, né? A Morte do Demônio, A Ascensão. E eu devo dizer pra vocês, gente, que eu gostei bastante da minha experiência, né? Esse filme, gente, ele é muito, muito bom. E eu já queria começar esse vídeo aqui, né, parabenizando a franquia Evil Dead por ser uma saga, né, de terror que conseguiu manter a qualidade, né? Isso, inclusive, me lembra até a franquia Pânico, né? E até, de certo modo, dá pra gente falar aqui também da franquia do Chuck, né? O Brinquedo Assassino, porque eu acho que são franquias que elas conseguem manter uma certa consistência de qualidade com aquilo que eles estão trazendo, né? E todas essas franquias que eu citei, né? Tanto Evil Dead quanto Chuck e Pânico, são franquias que elas têm, às vezes, alguns filmes que eles são mais sérios, né? São mais voltados para a parte, assim, mais sombria, mais pesada da trama. Outros filmes que são um pouco mais camp, né? Um pouco mais cômicos, um pouco mais engraçados e mais leve, mas no geral, né, mesmo que haja essa mudança assim de tom entre um filme e outro, eles ainda conseguiram manter uma saga que de certa forma é coesa, que todos os filmes funcionam bem juntos, né, que você consegue fazer uma maratona, você consegue ver tudo e tudo combina, tudo se encaixa, né, tudo dialoga entre si, tudo é muito divertido, né, que a essência das franquias são mantidas. Então eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que isso aqui é algo que deve ser parabenizado, né? Eu achei que foi um ótimo trabalho da franquia, né, Evil Dead, de já estar aqui no quinto filme e manter essa qualidade, né? Manter essa identidade. Além também de já ter tido uma série, né? Assim como o Pânico e Chuck também já tiveram séries, né? Mas aqui, no caso, a série de Evil Dead, né? Ela é mais parecida com a série do Chuck, no sentido, né, de que ela é canônica, né? E que a gente tem personagens do filme aparecendo. Inclusive, gente, eu comecei a assistir a série Ash vs Evil Dead, né? Talvez no futuro eu fale sobre ela aqui no canal, né? Mas no momento eu já comecei a ver os primeiros episódios. Então, eu tô, assim, com a minha mente bem no clima, né? Bem na vibe de Evil Dead. Vocês sabem que recentemente eu estive revendo todos os filmes, né? Inclusive, já fiz vídeo de todos os filmes aqui no canal. Então, como eu tava, né, bem nessa vibe Evil Dead, eu tava com muita ansiedade, muita felicidade, né, pra ver esse filme. E no fim, o resultado final, né, acabou me agradando muito. Eu devo dizer, né, que uma das coisas que eu mais curti sobre esse filme
é o fato dele trazer, né, aquela história de Evil Dead para uma locação, né, um ambiente tão diferente. Porque normalmente, né, todos os filmes, com exceção de Army of Darkness, né, que se passa numa era medieval, todos os outros a gente tem histórias que vão se passar ali, né, numa cabana. Mas esse filme aqui, né, ele se passa num apartamento, né, de um prédio, né, então é mais alto, a gente lida com coisas como o elevador, os vizinhos, né, a escada. Então eu achei que foi muito legal eles terem esse novo ambiente, né, essa nova ambientação aqui para a história. Mas ao mesmo tempo eu também devo dizer para vocês que eu acho que eles poderiam ter feito mais coisas com isso, eles poderiam ter explorado ainda mais a questão de que o filme se passa, né, num prédio. Mas ainda assim, do jeito que foi feito, eu achei que já foi o suficiente, né, já foi legal o suficiente e já trouxe bastante mudança, né, já deixou toda a interação dos personagens com a locação muito diferente daquilo que a gente tinha visto antes. E além da interação, né, dos personagens com o ambiente ser diferente, a interação entre os próprios personagens também é diferente, né, gente? Porque aqui a gente vai ter, no caso, uma família, né? E isso foi uma coisa muito legal, muito interessante, né? Porque eu gosto quando eles mudam a dinâmica por trás dos personagens que estão envolvidos no filme, né? Porque lá nos primeiros, né, do Ash, a gente tinha aquelas pessoas que eram só amigos jovens ali, né, no primeiro filme. Depois, no segundo, ele não conhece direito as pessoas que aparecem na casa, né, que são simplesmente parentes do casal de idosos que tinha encontrado o livro, né, e duas pessoas ali aleatórias também, que ajudaram a encontrar a trilha na floresta. Então, eles não tinham muita conexão entre si, as pessoas envolvidas no segundo filme, né. Já no terceiro, basicamente, o Ash, ele é muito sozinho, muito solitário, né, ele é um cara de outro tempo. Então, tem vários personagens ali naquela época medieval, tem até uma mulher que ele tem um crushzinho, mas, no geral, assim, digamos que eles não têm nenhuma relação profunda, né? Ele não se relaciona profundamente com nenhum personagem do terceiro filme. Já aí, quando a gente chegou no remake, né, o quarto filme, eu já tinha falado pra vocês no vídeo que eu fiz aqui, né, que eu achei interessante da gente ter aquela dinâmica, né, de que a Mia, ela tinha problema com drogas, então tava ali o irmão dela, os amigos dela, todo mundo se juntando pra conseguir fazer ela superar, né, aquele vício dela conseguir não usar, deles ajudarem ela com um momento de abstinência ali. Então já tinha uma mudança da interação que era legal, e aqui essa mudança é ainda maior, né, porque no caso é todo mundo da família ali, então a gente tem uma mãe, né, seus 3 filhos e essa irmã dela, né, que é a tia das crianças que acaba indo lá visitar, né? Então a gente tem esses personagens além dos vizinhos, né? Eu achei que toda essa construção foi muito legal, né, da relação entre eles. E eu achei que a família, gente, também foi muito fofa, assim, muito legal. A gente passa a primeira metade do filme, meio que, não diria a primeira metade, mas o primeiro terço do filme, né? O primeiro ato do filme, a gente de fato vai vendo essa família ser desenvolvida, né? A gente entende um pouco da personalidade de cada um, né? De como cada um se relaciona uns com os outros, né? Então a gente entende muito bem a relação deles e a gente começa a se importar com esses personagens. E isso é sempre muito importante, né, da gente se importar com quem tá ali em tela, porque quando a bagaceira começa a acontecer, a gente sente muito mais impacto, né, com tudo que acontece. E eu achei que o fato da gente ter aqui esses personagens tão jovens envolvidos, né, que são os filhos ali, eu achei que isso também acabou, né, aumentando a tensão que o filme traz. Porque aqui a gente tem, né, esses filhos, são 2 adolescentes e uma criancinha, né? Só que assim, gente, normalmente em filmes de terror, quando a gente vê adolescentes, acaba sendo aqueles adolescentes de 30 anos, que eles pegam uma pessoa assim bem mais velha e colocam fazendo o papel de adolescente ali. Isso acontece muito em filmes slash. Mas aqui, ambos atores, né, o menino e a menina, eles têm uma cara de serem novinhos de verdade. Então eles realmente parecem adolescentes, né? Inclusive até uma curiosidade aqui, né, que o menino, ele é um ator trans. Então eu achei que foi super legal a gente ter essa representatividade aqui na saga, né? Esse é o primeiro personagem, o primeiro ator trans que a gente tem presente, né, em Evil Dead, pelo menos nos filmes, né? Como eu não vi a série toda, eu não tenho certeza se na série já rolou, mas aqui nos filmes é uma novidade, né? Então eu fiquei super feliz com essa representatividade. Mas a questão é que esses jovens, eles realmente são jovens, eles realmente são adolescentezinhos, e você vê eles no meio desse caos é uma coisa assim muito intensa. Mas além desses adolescentes, como eu falei, né, são 3 filhos, e a outra, gente, é uma menininha pequenininha, sabe, que ela é criancinha mesmo, sabe, ela é muito pequenininha, ela tem uma cara fofinha, e ela tá no meio desse caos, assim, extremamente violento e bizarro, e coisas horríveis acontecem, e eu me surpreendi muito, né, com as situações em que essa menininha foi colocada, porque eu pensei que apesar dela estar envolvida no filme, que eles veriam alguma forma, assim, de meio que deixar ela ausente dos momentos mais violentos, ou que eles fossem se livrar logo da personagem de uma maneira mais simples, assim, pra não ter que ficar colocando ela em situações tão complicadas. Mas, na verdade, né, gente, o diretor aqui, né, os roteiristas, enfim, eles acabaram criando situações horríveis em que eles colocaram ela, assim, ativamente participando, e eu achei que isso foi muito interessante, né, e, assim, muito bem feito. Eu achei que ela foi uma atriz muito maravilhosa, porque a gente sabe que atores mirins é uma coisa meio complicada, né, porque nem sempre as crianças, elas conseguem atuar de uma forma, assim, muito perfeita, né, então a gente muitas vezes vê crianças em filmes que as atuações são meio assim.
Mas eu achei que essa menininha, ela trabalhou, assim, super bem nesse filme. Eu achei que ela super convence a gente de tudo que tá acontecendo. Né? Ela tem momentos, assim, que são bem dramáticos, que são bem aterrorizadores. E ela entrega, sabe, gente? Ela entrega tudo o que o filme precisa que ela entregue, né? Então eu achei essa menininha muito maravilhosa. E além do filme, né, ter vários atores que entregam uma atuação realmente boa. Esse filme eu também gostei, né, gente? Que ele entrega orçamento, ele entrega o budget ali, né? E ele tem um design de produção que é muito bom, sabe? Você vê que as coisas ali são muito bem feitas. Toda a construção de como é o prédio, de como é o apartamento, né? De como funciona o elevador, na parte que tem o estacionamento, na garagem dos carros. Eu achei que tudo, assim, foi muito bem trabalhado, muito bem feito, né? Isso é uma coisa que eu já gostava desde o primeiro Evil Dead. Eu até falei aqui no vídeo, né? Que eu gostava de como o filme, ele estabelecia o ambiente daquela cabana e a gente entender cada parte. Enfim, a mesma coisa é feita aqui, né? Então, todo o apartamento é muito bem construído, onde é cada quarto, né? E tudo você vê, assim, os cenários, você entende muito bem como é a personalidade de cada um pelo quarto, assim, dos personagens, né, e os interesses que eles têm. Então eu achei que tudo isso foi muito bem construído e eu faço questão de falar sobre isso aqui, né, gente? Porque, originalmente, esse filme aqui de Evil Dead, ele havia sido criado para passar na HBO Max. Então esse filme, ele era para ser lançado em streaming. Mas aí o pessoal da Warner, quando eles assistiram o filme, eles acharam que o filme tava tão bom que eles disseram, não, vamos lançar isso aqui no cinema, porque tá no nível de cinema. E realmente, gente, esse filme, ele tá no nível de cinema, sabe? É um filme, assim, que vale a pena você ver na tela grande, né? Eu pensei que por ele ter sido originalmente pensado em streaming, que ele teria um orçamento ali um pouco menor, que ele teria uma cara, assim, mais pobrezinha, porque às vezes tem uns filmes que eles fazem pra streaming que realmente tem essa cara. Mas esse filme aqui não tem, sabe? Ele realmente tem cara de ser um blockbuster de terror, né? Não chega a ser um blockbuster de verdade, que a gente sabe que filme de terror nunca faz uma bilheteria, assim, muito grandiosa. Mas eu achei, né, que pra o nível de filme de terror que a gente tem, esse aqui tá realmente muito bem feito, né? Que você vê que teve dinheiro ali envolvido e que também que eles têm, assim, efeitos muito maravilhosos. Tanto os efeitos, né, com CGI, ou seja, computação gráfica, quanto também efeitos práticos, né, que são usados principalmente nas cenas de violência. Eu achei que tudo foi equilibrado, assim, muito bem. Assim como já tinha sido equilibrado muito bem em 2013, né, gente, com o remake que foi lançado 10 anos atrás. Aqui eles continuam, né, também mantendo esse mesmo nível de qualidade. E aproveitando, né, que eu já fiz essa comparação, né, dos efeitos com o remake de 2013, eu vou fazer mais algumas comparações, assim, algumas... pra gente meio que ver, assim, diferenças também que existem entre o remake e esse filme aqui, né? Que eu acho, gente, que o remake, ele tem um tom que é super sério. Ele é o filme mais sério de toda a franquia Evil Dead, né? Evil Dead é uma franquia, como eu já falei no início do vídeo, tem filmes que são mais sérios, filmes que são mais engraçados, mais cômicos, e esse aqui... ele meio que tenta fazer uma coisa diferente dos outros filmes, né? Que eu acho que os outros filmes, eles sempre empendem mais pra um lado. E eu achei que esse aqui acabou sendo mais equilibrado, né? Ele tem momentos de humor, inclusive na sala, na sessão que eu tava, teve vários momentos que o pessoal tava rindo, que o pessoal tava gargalhando. Às vezes eu nem entendia porque o pessoal tava rindo. Eu ficava tipo, mas gente, isso foi uma piada? Sabe, eu realmente não entendia. Mas vocês sabem que eu sou pessoa chata pra comédia, né? Então, assim, comédia meio que não funciona muito comigo. Mas o pessoal da sala tava rindo bastante, tava gostando bastante. Mas, ao mesmo tempo, né, o filme nunca chegou a ser uma galhofa, estilo Army of Darkness, que você não leva nada assim a sério. Porque Army of Darkness é um filme divertido, mas, tipo, não é assustador. Esse filme aqui, ele é assustador, sabe? Então, eu achei que ele equilibrou muito bem essa questão do humor, né, e da coisa mais sombria, né, da coisa mais violenta e mais intensa, né? Então é um filme que às vezes tem cenas, tem momentos, né, que ele beira ao camp, mas também não chega a se afundar ali, a mergulhar na parte mais da comédia. E essa questão do camp, né, desse humor, né, que tem nesse filme, ele não vem só de coisas engraçadas que a gente vai ver, mas também de coisas bizarras, coisas que são tão loucas que a gente já fica tipo, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo, né? Esse filme, ele tem umas bizarrices, ele tem umas coisas assim mais extravagantes, de um jeito que o remake não teve, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse filme aqui, ele acaba ficando um pouco mais próximo do tom e do estilo de Evil Dead 2, né? O segundo filme, A Noite Alucinante 2. Eu acho que esse filme aqui, o novo, né? Ele se assemelha um pouco àquela vibe lá daquele filme. Mas tem uma coisa, né, gente, específica do remake, que eu gosto bastante, que vocês sabem, né? Que é aquela cena que tá chovendo sangue, enfim, do terceiro ato, que eu já falei isso aqui no vídeo que eu fiz no canal, né? É uma cena que eu gosto muito. E eu ficava me perguntando, né? Será que nesse filme aqui a gente ia ter alguma cena que chegasse naquele mesmo nível, né? Que também tivesse aquela mesma extravagância de sangue, né? E no caso, acontece aqui, né? É no outro contexto, em outra coisa, não se repete chuva de sangue nem nada. Mas a gente tem momentos aqui no filme, né? Que tem esse espetáculo sanguíneo, sabe? Que eu achei maravilhoso, que é tudo vermelho, que é tudo molhado e melado, né? Eu adoro isso da franquia Evil Dead. E esse filme acaba entregando uma cena desse estilo, né, gente? Que eu amei e que, inclusive, né, ela acaba fazendo referência a outro clássico do terror, sem ser da franquia Evil Dead, né? Faz referência a outro clássico, eu não vou dizer qual é, mas quando vocês assistirem, vocês vão entender, né? É uma cena que eu amei muito, gente. Eu adoro quando fica tudo vermelho, todo mundo melado, assim, aquela agonia, né? Achei incrível.
Mas então, né, gente, assim, de modo geral, esse filme eu só tenho coisas boas pra dizer, sabe? Assim, sinceramente, né? Existe, assim, alguns momentos eu queria que a gente desenvolvesse ainda mais os personagens. Porque como eles deram meio que um gostinho ali desse desenvolvimento, eu achei os personagens tão legais que eu queria ver um pouco mais deles. Eu acho que se esse filme ele fosse mais longo, tipo, tivesse umas 2 horas de duração, eu particularmente ia gostar, né? Pra gente passar mais tempo ainda com os personagens, já que eles são tão legais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a vibe, né, toda a estrutura dos filmes dessa franquia Evil Dead, eles são realmente mais voltados pra ação, pra bagaceira acontecendo. Então, eu entendo que esse filme ele seja curtinho, que ele tenha 1h30, e eu não achei que as coisas ficaram mal desenvolvidas, né? Só que eu achei tão legal que eu gostaria que fosse um pouco mais longo, mas do jeito que foi, também funciona, né? Também é muito bem executado. Eu também gostaria também de elogiar, né, gente, a paleta de cores desse filme, porque eu adoro que ele tem um tom, assim, mais frio, mais escuro, né, de verde e vermelho. Eu acho que essas são as duas cores principais do filme. E essa é uma mistura de cores nesse verde e vermelho, especialmente nesse tom, assim, frio e escuro que eles escolheram, que eu amo muito, né, gente? Eu adoro a combinação dessas cores. E eu achei que isso deixou o filme muito bonito. Nessa combinação, inclusive, você percebe até no pôster, né? O pôster do filme também já tem essa vibe, assim, meio verde e vermelho, né? Então eu achei isso super legal, né? E assim, gente, quando eu terminei de ver esse filme, eu fiquei com muita vontade, né, de a gente ter algum filme que leve essa franquia mais pra frente, num sentido, assim, de continuidade, né? Porque normalmente nos filmes dessa franquia, a gente tem muito uma repetição, né, daquela trama clássica, sendo que em diferentes contextos, que é aquela coisa, né, de estar um grupo de pessoas num local, encontra o livro, e aí a bagaceira começa a acontecer, o caos começa a acontecer. A gente tem isso lá no primeiro filme, a gente tem isso no segundo filme, né, a gente tem isso no remake também, a gente tem isso nesse filme. Claro que, como eu disse, né, os contextos mudam, as relações dos personagens mudam, mas meio que a estrutura, assim, a fórmula continua a mesma. E eu queria muito, né, gente, que o próximo filme da franquia Evil Dead, ele saísse mais dessa fórmula, né, assim como Army of Darkness. Eu não digo no sentido, assim, de ser de comédia, né, porque vocês sabem que eu não gosto muito de quando é muito engraçadinho o filme, mas eu acho que Army of Darkness, ele é um filme que ele tem aquela sensação, né, de que a história tá indo pra frente, né, depois de tudo o que o Ash viveu lá no primeiro e segundo filme, a gente tem aquela grande batalha épica dele no passado, né, na era medieval. Então eu gosto disso, né, eu gosto como esse filme acaba tendo esse impacto, assim, que parece realmente um capítulo final, né? Tanto que foi o final, assim, da trilogia clássica há muitos anos atrás, né? Antes da gente ter o remake. Então eu gostaria que se no futuro a gente tivesse outro filme da franquia Evil Dead, que eles tentassem fazer algo assim, né? Que levasse a história pra frente, que tivesse uma sensação um pouco mais épica. Eu, particularmente, acho que seria muito legal se a gente tivesse um crossover dos personagens sobreviventes de todos os filmes. Ou seja, né, o Ash... Eu sei que o Bruce Campbell parece que ele tá querendo se aposentar, que ele não quer mais trabalhar, assim, não quer mais atuar, não quer fazer mais os filmes, mas ele continua trabalhando, né, nos filmes de Evil Dead como produtor. Mas eu queria muito que eles conseguissem convencer ele, né, talvez desse um cachê, assim, bem bom, pra ele querer aceitar o dinheiro e participar, né, e a gente ter ele, né, o Ash, junto com a Mia, lá do remake, e junto com algum personagem que pode ter sobrevivido ou não aqui nesse filme, né? Não vou dizer, não vou dar spoiler, mas eu gostaria de ver um crossover de todas essas pessoas, né? Especialmente pra gente ter mais world building, né? Em relação à mitologia da franquia Evil Dead, né? Porque aqui a gente acaba tendo um pouco mais de informações sobre o livro, né? O livro dos mortos, e aqui acaba falando, né, que existem 3. E essa é uma informação que meio que a gente já tinha certo conhecimento dela lá no filme de Army of Darkness, porque já tem um momento, né, que o Ash, ele vai lidar ali com o livro, né, que ele tem que pegar o livro, e a gente vê que tem 3 livros diferentes, né, então aqui fica estabelecido de fato que esse livro aqui desse filme é o 3º livro, né, então a gente tem o 2º livro que foi usado no remake e o 1º livro que foi usado nos 3 filmes originais. Então a gente tem esses 3 livros, a gente tem, né, essas 3 histórias do Ash, da Mia e essa daqui desse filme. E eu acho que seria muito legal a gente ver tudo isso meio que se juntar, né, numa história mais épica e mais grandiosa ainda, né? Eu acho que seria super legal ver isso, mas aí já é o futuro da franquia Evil Dead, né, gente? Que a gente nem sabe se vai rolar. Precisa que esse filme aqui faça sucesso para que a gente consiga, né, ter mais projetos dessa franquia no futuro. Então, por causa disso, eu vou terminar aqui esse vídeo, né, gente, dizendo pra vocês, por favor, vão assistir A Morte do Demônio, A Ascensão nos cinemas, né? Eu digo pra vocês que vai valer super a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e por isso, né, deixo vocês por aqui. Em breve eu volto com mais conteúdo. Até mais!